Está ao ar nossa segunda edição do Pode Harmonizar Oficial. Ativa o sininho, você que está aí no YouTube acompanhando a gente, ativa o sininho, faz o joinha, vai lá no nosso Instagram, Pode Harmonizar Oficial, Instituto Face, Injeta Fácil, todos os nossos patrocinadores, Injeta Fácil, Instituto Face. Não perca a oportunidade de você estar aqui nos acompanhando, sabendo o que a gente tem de melhor para falar sobre saúde, estética, bem-estar. Hoje, o Dr. Ricardo não pôde participar dessa segunda edição, porque a agenda dele no Instituto foi bem cheia, foi bem corrido, e a gente fez de tudo para poder ficar em tempo, para poder fazer essa gravação aqui para vocês. Então, é uma honra estar recebendo vocês aqui mais uma vez. E hoje, eu trouxe uma convidada muito especial. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, a cada dia que passa vem estreitando bastante nossa relação, afinidade, e eu venho acompanhando de perto o quanto ela, além de linda, ela é super competente, profissional, uma pessoa muito humilde, entende, sabe o que está fazendo. E eu falei, depois do Dr. Ricardo, eu tenho que trazer uma pessoa no nível ali do Dr. Ricardo, porque eu não posso ir muito longe, né? E aí eu falei assim, vou trazer Thaís Guisso. Gente, depois dessa apresentação, eu tô até sem graça aqui, ó. Nossa, nutricionista. Que a gente tem um carinho enorme por ela. É uma honra ter você lá no Instituto com a gente. Ai, honra é minha. É muito bom. Você traz uma leveza, você traz um... Ela vem com esse jeitinho doce dessa coisinha de menina do interior, gente, assim, ó. E ela vai igual, parecendo que é mineiro, né? Comendo pelas beiradinhas. Quando você vê, ela ganha o coração de todo mundo. Oh, meu Deus, gente. Obrigada por demais. Você ter aceitado. Eu paguei ela pra falar isso, tá? Gente, ó, depois eu quero umas dicas, a gente combinadinha aqui nós dois, tá? Muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é uma agenda cheia. Graças que você a Deus. tá nesse ponte aérea aí, São Paulo, Vitória e tudo mais. Mas eu gostaria muito que o nosso público, nossos telespectadores, os nossos clientes conhecesse mais a fundo sobre essa Thaís Guisso que a gente conhece aí, né? Essa blogueira famosa aí na Grande Vitória, essa mulher linda. Então, a gente tem a curiosidade de saber o que vem por detrás desse título, o que vem por detrás de toda essa imagem, né? Que às vezes as pessoas olham de fora e pensam uma coisa e na verdade é bem diferente quando a gente convive, né? Verdade. E eu separei aqui várias perguntas para a gente falar muitas coisas, mas eu quero começar deixando você se apresentar. De onde você é, de onde você nasceu, um pouquinho da sua história pessoal, conta pra gente. Ai, vamos lá. Eu falo que a pergunta mais difícil que existe é essa. Quem é a Thaís? Ai, meu Deus. É muito difícil, né? É difícil a gente falar da gente, né? É muito difícil a gente falar da gente. Mas eu fui nascida e criada no interior do estado, Venda Nova do Imigrante. Tive uma educação maravilhosa, família incrível, maravilhosa, me ensinaram muitos valores que hoje eu trago muito comigo. Mas eu vim para a capital, foi para estudar, né, no meu 3º ano do ensino médio, e aí eu fiz aqui, e aí eu já emendei minha primeira graduação, né, que muita gente não sabe, outros sabem, né, eu era advogada, eu me formei em Direito. Gente, advogada! Me formei em Direito, pós-graduei em Direito, Processo Tributário, mas atuei muito pouco na área, porque não era minha paixão, né? Sério? Mas Sério. Assim, isso é uma dúvida. Às vezes algumas pessoas saem ali do ensino médio, já vai direto para a universidade, mas você acha que vai muito pelo impulso, sem pensar? Eu falo que nessa idade a gente tá começando a amadurecer, mas a gente ainda está muito cru, muito imaturo, para você chegar e pensar o que eu quero fazer para o resto da minha vida. E na época, quando eu estava escolhendo meu curso, na época era assim, ou você gostava de humanas ou você gostava de exatas. Então, humanas, quais as profissões que dão mais dinheiro? Direito,
Então, assim, sempre tinham as profissões top 3. Tabeladas, Tabeladas. né? É tipo Era direito, medicina, tabeladas, engenharia. Então, naquela pressão toda, assim, eu, vou fazer direito. Aí eu fiz direito. Mas depois que eu me formei, depois de um tempo, eu falo que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Você frustrou, se sentiu frustrada. Exatamente. Eu senti... Você tinha quantos anos, Thaís? Nossa, pera. Eu tinha Como se fosse muito, gente. Quando eu me formei, acho que eu tinha 23. 23 para 24. Minha primeira graduação. Então, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu fui percebendo que aquilo não aquecia o meu coração. Parecia que tinha alguma coisa de errado. Parecia que, assim, não é por aí. E foi aí que eu fui, assim, pensando, e veio toda a história, né, de até aparecer a nutrição. Como que foi isso? Então, conta pra gente. A nutrição, na verdade, eu nunca tinha pensado em fazer nutrição. Até porque eu não tinha bons hábitos. Sempre gostei de praticar esporte, mas eu não tinha bons hábitos, não tinha uma rotina alimentar, não entendia nada. Tanto que, na época, eu tinha 10 quilos a mais do que eu tenho hoje. E eu tinha, sim, uma qualidade de vida em relação à alimentação péssima. Então, eu conheci o meu atual marido, Jair, e ele era atleta profissional de fisiculturismo. Então, assim, eu falo que eu já entrei numa régua lá em cima na nutrição, Puxado, né? No né? mundo do fisiculturismo. Só que ali eu aprendi muito sobre disciplina, sobre dizer não, organização, dedicação, foco. Porque eu convivi com isso. Então, eu acabei me apaixonando muito por esse mundo. E aquela coisa, né? A gente fala, a palavra convence e o exemplo arrasta. Sim. Eu vi o exemplo dali do meu marido todos os dias, naquela rotina alimentar. Eu vi ele se alimentando bem. Muitas vezes eu olhava para o meu prato e falava, nossa, sabe? Aí eu comecei a me sentir mal. Eu quis aquilo para mim também. De hora nenhuma ele me cobrou aquilo, sabe? Não, você tem... Não, isso partiu de mim. Então, eu fui começando a mudar meus hábitos a partir daí. Até porque, eu até anotei aqui, quando nós começamos a andar com pessoas que têm ritmos diferentes do que o nosso, a gente fica incomodado e de duas uma, você se inclui, você se exclui. Você se exclui, exatamente. E ali, o pessoal, né, às vezes, nós somos a média de 5 pessoas que nós convivemos. E você ali namorando com essa pessoa, fisiculturismo, pessoa totalmente regrada, disciplinada, você falou assim, epa. Foi exatamente isso, foi o start que me deu, né? Tanto que aí eu comecei a me incomodar bastante com o meu corpo, e aí eu comecei a treinar, comecei a mudar a minha alimentação, só que não foi de um dia para o outro. Foram anos de dedicação, anos de tipo assim, eu não aguento mais. Tipo assim, chutava o balde mesmo, principalmente no início. Nossa, gente, que saco. Eu sou a pessoa que mais chuta o balde nessa vida. Débora. Desculpa, ela é minha paciente, depois a gente vai ter uma conversa séria, mas tudo bem. Gente, eu chuto o balde, vou lá e busco água. Balde, volta aqui. É um chuta e busca balde hoje em dia, que é assim, né? Mas eu tô aprendendo, porque também é verdade. Né, depois de estar trabalhando no Instituto, quem me acompanha aí, principalmente nas minhas redes sociais, sabe que eu mudei muita coisa, principalmente essa questão da imagem, essa questão de como se você se posicionar, a postura não tem nada a ver só relacionado com a roupa que você veste, mas assim, a postura que você tem. Então, a minha postura, ela foi mudando, e eu vim percebendo isso justamente por conviver com pessoas como você, doutor Ricardo, doutora Lorena, doutora Cássia, os médicos lá do Instituto. Quando comecei a andar no meio dessas pessoas, identificando o quanto que a saúde ela é importante, eu já, assim, né, são 7 meses que eu estou me convertendo a vida saudável de verdade, amém. Então, conta pra gente. Então, você falando, né, sobre essa questão de se inspirar nas pessoas, durante muito tempo a gente teve uma cultura de relacionar essa parte de estética, como a gente se veste, se porta muito como futilidade. E não é isso. Hoje em dia, a imagem que você transmite através da roupa que você veste, sim, da tua postura, da tua fala, como você se alimenta, isso diz muito sobre você e diz muito sobre a imagem que você transmite e quer transmitir. Então, já passou da fase das pessoas terem na cabeça essa coisa de relacionar a estética,
a apresentação pessoal com futilidade. Verdade. São pessoas que assim, equivocadamente julgam errado. Não convive, né? Não sabe, convive. Não participa desse meio, porque realmente é muito prazeroso. Tem uma pessoa que eu trabalhei com ela, no meu antigo trabalho, que hoje até acabou ocupando o lugar que eu exercia. Ela é uma pessoa que ela antes fazia fisiculturismo e tal, aí ela descobriu a gravidez, engravidou, engordou acho que mais de 30 quilos, se não foi mais ou menos próximo a isso. Uau. Quando o filho dela nasceu, que eu olhei pra ela, eu falei, meu, como é que essa mulher vai voltar com o corpo que ela... Aí o marido dela também é fisiculturista e tudo mais. Gente, ela tá com um corpo, o filho dela tem 1 aninho, que você olha, parece que ela nunca engordou, mas é uma pessoa mais disciplinada e focada que eu conheço, e ela é um exemplo, porque não foi uma pessoa longe de mim, só que eu via diariamente ali, ela se alimentando direitinho, comendo direitinho, na hora certa, comida pesada. A Valesca, né? A Valesca foi uma das primeiras pessoas que eu convivi de perto que sim, a alimentação é o que vai mudar o seu corpo, né? Com certeza, é o pilar, né? Um dos pilares. Mas, então, eu tive esse primeiro contato com a nutrição aí, foi aí que eu decidi fazer nutrição. Porque aquilo começou a queimar realmente no meu coração e eu já comecei a trabalhar com o Instagram também, a fotografar. Então aquilo começou a me incomodar também. Eu não me sentia com o corpo adequado para o mercado de trabalho, sabe? Porque querendo ou não, existe um padrão onde você tem que seguir em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Beleza, eu quero fotografar, eu quero ser uma modelo, eu quero isso, eu quero aquilo, então eu tenho um caminho a seguir. Não existe essa coisa de, não, eu vou ser do jeito que eu sou e tudo mais. Qualquer profissão que você for seguir, você tem um caminho a percorrer. Você tem que se abdicar de alguns hábitos. Exatamente, você tem que se encaixar em determinados padrões se você realmente quer ser um bom profissional. Então, falei, as pessoas levam muito isso para outro lado. O que te incomodou de verdade, assim? O que fez você chegou, meu Deus... Vou trabalhar como modelo fotográfica, como blogueira, como incentivadora, né? Uma pessoa influência digital. E você, como que você se pegou nesse time de realmente assim você começar, independente da comparação, de você não se sentir bem e de você falar assim, eu preciso mudar. Qual foi esse ponto que você partiu para a nutrição? Na verdade, eu comecei justamente, esse se incomodar foi o meu olhar para mim, o meu olhar na frente do espelho. Eu sentia que, por mais que eu estivesse ali, eu não era frustrada nem nada, só que eu olhava na frente do espelho e eu queria mais, eu me incomodava, começou a me incomodar. Então eu via que aquela disciplina realmente trazia resultado, que fazer exercício, que se alimentar bem, você mudava completamente a sua vida de maneira geral. Eu comecei a querer aquilo para mim. E a partir do momento que eu fui começando as pequenas mudanças, porque não é de uma hora para outra, eu comecei a ver resultado. E aquilo foi me alimentando. Aquilo foi me alimentando. Então eu fui querendo mais, eu fui querendo saber mais. Então, a partir dali que eu comecei a me apaixonar por este mundo, entendeu? Porque aquilo acabou se tornando, depois de um tempo, um estilo de vida para mim. Não era mais algo que eu era meio que obrigada a escolher. Começou a ser algo muito natural. Então, eu decidi fazer nutrição por conta disso, porque eu acabei me apaixonando. Então, foi a partir daí que eu escolhi a nutrição. Mas foi um passo muito difícil, né? Porque você vê todas as pessoas à sua volta, todos os seus amigos entrando no mercado de trabalho, começando lá a trabalhar, embora eu trabalhasse com o Instagram, mas eu não queria atuar na profissão que eu tinha me formado. E você dá esse passo de, putz, vou ter que começar do zero, tudo de novo, isso dói, traz insegurança. Você começa com um sentimento de, estou no tempo errado. Você começa com esses pensamentos, sabe? Que te sabotam, né? Sabotam. Sabe? Porque hoje eu falo, ainda bem que eu dei espaço. Porque senão, eu não sei o que seria da Thaís hoje, se eu não tivesse tido essa coragem de começar
tudo de novo. Por diversas vezes durante a faculdade, eu chorei, eu me frustrei, porque eu falei, meu Deus, eu tô muito atrasada, assim, tá todo mundo trabalhando, eu tô aqui estudando pra prova, tudo de novo. Mas hoje eu vejo assim, caramba, que bom. E hoje tudo eu enxergo um propósito, né? Depois que você foi muito focada, né? Você acha que essa sua disciplina com a alimentação no percurso do seu estudo ali na faculdade foi a mesma disciplina que você teve para não desistir? Porque eu vou falar para você, 2 faculdades, passando por tudo isso, você pensou em desistir no meio? Eu nunca me passou pela cabeça assim, vou desistir, sabe? Mas eu me pegava pensando assim, será que é isso mesmo? Entendi. Será que eu vou me dar bem? Será que é pra mim? Então isso começou a martelar muito, mas eu nunca me passou pela cabeça, vou desistir, sabe? Eu falei, não, eu vou terminar porque eu me comprometi a isso, sabe? Os meus pais, eles assim, eu me senti como, eu não podia decepcionar as pessoas à minha volta, os meus pais, mas isso era um pensamento meu. Você é de que signo, Thaís? Escorpião. Gente, escorpião! Gente, quando eu falo escorpião, todo mundo já me olha assim, ó. Meu marido é escorpião, eu sei o que é. Jair, você tá lascado. Ele é ariano, Jair é ariano. Ai, Jesus. Então, eu acho muito interessante essas histórias de superação, porque eu creio que isso, de uma certa maneira, o Pode Harmonizar, a gente fala sobre saúde, fala sobre harmonização, fala estética e bem-estar, mas o mais interessante de tudo, eu escutei, né, de uma das pessoas que eu foi um dos meus maiores líderes na minha vida, e ele me disse isso, que energia são pessoas. E quando a gente está aqui batendo esse papo, trazendo esse entretenimento para vocês que estão aí acompanhando a gente está falando sobre como que as pessoas se superam, que isso sirva de exemplo para as pessoas, porque é muito bonita essa sua história de você poderia nem precisar estudar. Você poderia simplesmente, como muitas pessoas fazem hoje no Instagram, seguir a vida ali de modelo, rede social, entrar para essa área, que é uma área que, para quem tem talento lá na dancinha do TikTok, lá é uma área boa, ganha dinheiro, você nem precisaria se submeter a entrar numa universidade, estudar lá por 4, 5 anos, porque por mais que você termine a sua graduação, você não para de estudar. Eu já tô terminando minha pós, inclusive. Exatamente. E fora que você sempre tá em vários congressos. Sempre me atualizando, sempre. Eu não fico parada. A nutrição, a ciência, né? Ela se inova a cada dia. Então, eu falo, se você quer fazer uma faculdade depois, não, pronto, eu fiz, e achar que não vai ter que ficar estudando mais, muito pelo lamento contrário, te né? dizer, mas você não vai ser um profissional de qualidade. Porque você tem que estar se atualizando todos os dias, sim. E quando você falou assim, você poderia muito bem, às vezes, nem ter feito a faculdade. Eu vou contar uma coisa pra você que eu nunca expus isso pra muitas pessoas, mais pessoas próximas. Eu tinha uma necessidade de mostrar para as pessoas que a Thaís, ela não era só isso aqui. Porque muitas vezes pelo Instagram, por fotografar, eu sempre recebi muitos elogios. Você é muito bonita, isso e aquilo. Chegou uma parte da minha vida que eu comecei a me incomodar pelo fato de as pessoas só enxergam isso? Será que elas só estão enxergando isso? A Thaís tem muito mais para oferecer. Então, eu quis mostrar que a Thaís não era isso daqui, só isso daqui. Que eu tinha conteúdo. Sempre tinha aquela história, mulher bonita é burra, loira burra, sabe? Essas coisas. Eu ouvi isso durante muitas experiências na minha vida. Eu ouvi isso. E aquilo sempre foi um bloqueio meu. Sempre foi um bloqueio. Pra você ter ideia, muitas vezes, quando eu sempre tive dificuldade de fazer muita amizade com mulher, porque muitas mulheres não me queriam muito perto, não me aceitavam e tudo mais. Eu sempre tive facilidade de fazer amizade com homem. Que mulher que não quer andar com uma mulher bonita. Eu lá em Valadares, só te cortar aqui 1 minutinho, nós vamos voltar. Lá em Valadares, gente, quando eu sou de Governador Valadares, eu estava estudando, acho que
acho que no ensino médio, uma coisa assim. Quando eu chegava numa escola nova no início do ano, eu só escolhia as mulheres mais bonitas para andar, né? Tanto que o nosso... Claro, eu falei assim, eu vou querer mulher feia, desarrumada, que não penteia o cabelo, que não passa uma chapinha no cabelo para andar comigo. Mas aqui os capixabas, ele tem isso, gente. Aqui é... Então, aquilo ficou bem enraizado em mim, tanto que eu sempre tive facilidade mais de fazer amizade com um homem. Então, por diversas vezes... Quando eu ia sair, que eu sabia que ia ter mulheres, que eu ia conhecer, eu tentava às vezes me esconder ou ficar um pouquinho mais reclusa, porque eu não queria, era a necessidade de aprovação. Eu não queria me destacar de certa forma. Eu queria que eles se destacassem porque eu queria ser aceita. Meu Deus. Durante muito tempo eu fiz isso. Que pesado, Thaís. Muito pesado. E isso desencadeia muitas coisas. Eu tinha necessidade de aprovação, essa coisa de querer agradar o outro. Nossa, demais. Você acabava aceitando coisas que você nem precisava, né? Exatamente, durante anos da minha vida, durante anos. Então, acredito também que um dos motivos eu vou terminar a faculdade de nutrição, porque eu quero mostrar às pessoas que eu quero me autoafirmar. A Thaís não é uma casca, a Thaís não é só isso daqui. A Thaís é uma mulher inteligente, a Thaís é uma mulher que estuda, que corre atrás, a Thaís é essa mulher. E você consegue transparecer isso para quem tem o privilégio de conviver com você. Amém. Que bom, porque né, a gente, querendo ou não, né, a mulher, principalmente em rede social, a gente que fotografa e tudo mais, nós somos muito julgadas. Não. Nós somos muito julgadas. Imagino. E isso acaba afetando muito a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Eu tive um episódio onde eu fui convidada a palestrar ano passado em um congresso internacional sobre lipedema, que é a área onde eu atuo bastante. E quando soltaram o nome dos profissionais que iam palestrar, eu fui convidada para poder dar o meu relato, como a minha história de vida, como a nutrição entra aí nisso tudo. Teve comentário de pessoas, inclusive profissionais, que chegaram para os coordenadores do evento e falaram assim, agora estão chamando para palestrar só por conta de número de seguidores? Só porque é modelo? Só porque é bonitinha? Eu recebi vários, e isso, assim, foi um balde de água fria gigantesco. Que puxado isso, porque essas pessoas, elas não têm ideia o que ocorre nos bastidores. Elas não sabem que eu virava madrugada estudando. Elas não sabem por quê. Eu não mostrava tanto aquilo no Instagram, sabe? Então, as pessoas me julgavam, me pré-julgavam pelo meu estereótipo no Instagram. Vai levar digital influencer para poder palestrar? Então, eu fui muito posta à prova nisso. Tanto que eu pensei muitas vezes em desistir. Ainda bem que você não desistiu. Ligar para eles e desistir. Falar, olha, talvez seja interessante colocar um outro profissional e tudo mais. Mas eles falaram assim, o que eu agradeço hoje por eles terem confiado muito no meu trabalho. A Ingrid e o Curran, tenho, assim, eterna gratidão. Porque eles viraram e falaram assim, não, Thaís, a gente vai estar com você até o final, a gente confia em você. Então, assim, aí eu virei para eles e eu falei assim, respirei fundo, depois de conversar com meu terapeuta, meu psiquiatra, porque eu fui conversar, porque isso realmente me travou. As pessoas não imaginam quanto um comentário pode afundar uma pessoa. E eu estava em um momento muito delicado na minha vida. Então, o que aconteceu? Depois de muita conversa, eu conversei com a Ingrid e o Curran. Eu falei assim, a minha resposta que eu vou dar, eu não vou responder nenhuma dessas pessoas. A minha resposta vai ser em cima do palco. Eu quero mostrar para eles, eu quero provar o contrário do que eles acham de mim. E quando eu palestrei... Peraí, aquela fila aqui atrás, gente. Mas foi um acontecimento extremamente marcante na minha vida. Quando eu subi naquele palco, legal, Thaís. Eu não sei como, mas foi uma das vezes que eu mais senti confiança na minha vida. Deus me segurou a todo momento, porque eu tinha segurança no que eu estava falando. Eu pensei, eu estudo, eu sei o que eu estou falando. Eu vivi o que eu estou falando, então eu tenho propriedade para falar. Eu sou nutricionista, eu sou formada. Eu não sou só uma digital influencer, sou também. Então eu vou subir com toda a confiança você é muito inteligente, porque exatamente. Você não pode se limitar. Exatamente. Eu falo isso muito lá no Instituto. Quantos médicos excelentes, profissionais que eu conheço no dia a dia, que são maravilhosos. Você olha o Instagram fechado.
ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe. Agora que liberou também essa questão de que médico pode postar antes e depois de foto, mesmo com essa liberação, tem médico que não aproveita, não entender que a rede social é uma ferramenta para você também ganhar dinheiro e mostrar para as pessoas o que você faz. Você compartilhar o conhecimento, né? Então foi isso que eu tentei, tentei mostrar lá. Tanto que quando eu terminei a minha palestra, eu fui muito aplaudida e eu recebi, depois quando eu saí de lá, eu me surpreendi de médicos profissionais indo me parabenizar e uma cena que me marcou foi um dos profissionais pedindo desculpa, porque me Piada julgou de mal novo. e tinha uma visão totalmente diferente do que ele viu. Caramba, Então, assim, Thaís. foi um marco muito grande pra mim. E aí eu virei pra Ingrid, pro Corra no final, eu falei assim, eu disse pra vocês que a minha maneira de respondê-los ia ser em cima do palco. Foi isso que eu fiz. Então, ali naquele dia, um bloqueio também meu foi assim... Acabou. Foi, exatamente. Eu comecei a ter uma autoconfiança muito grande, tanto no Instagram, eu não falava tanto sobre, porque eu tinha muita insegurança por conta desses comentários e tudo mais. Enfim, eu tive toda a história do lipedema. Que nós vamos começar a falar agora. Exatamente, eu acabei sendo diagnosticada com 4 transtornos. Tem muita gente que não sabe disso por conta do lipedema, um dos fatores. Mas esse transtorno, conta pra gente. Thaís, nutricionista, pós-graduada, se encontrou de uma forma que você queria melhorar o seu condicionamento físico e viver a nutrição de verdade, não só por fora, mas por dentro. E aí você descobriu que você tem lipedema. E lipedema, gente, foi recentemente, né, que ele foi comprovado como Ele foi... Ai, calma, corta aí. Ele foi... validado? Validado não, ele foi considerado como doença. Ah, isso aí. Uma doença, então, ele tem CID agora, CID-11. Então, há pouco tempo que o lipedema ele foi reconhecido como doença. E não era tão falado, e né? como que você descobriu que você era uma pessoa que tinha o lipedema? Tinha não, né? Tem, porque o lipedema ele não cura, né? Não tem cura. Não, mas tem controle, né? Tem tratamento. Na verdade, foi justamente nesse meu processo de mudança, aonde eu comecei a mudar meus hábitos, eu emagreci 10 quilos, perdi 10 quilos, né? Então, eu comecei a perceber que eu estava sempre muito regradinha, comendo muito bem, me exercitando. A minha parte superior secava, sempre tive minha barriga, nunca tive problema, sempre tive gomo na barriga, minha barriga seca. Quando eu olhava para minha perna, parecia que ela fazia parte de outro corpo, porque tinha as ondulações, a gente chama aspecto casca de laranja, né? Que parece muita celulite. E eu inchava de maneira absurda. Depende do alimento que eu comia, depende do que eu fazia. Eu inchava muito. Era coisa de você viver num efeito sanfona muito grande. E aquilo, eu acabei me cobrando cada vez mais, me esforçando. Eu falei, não, realmente eu não devo estar fazendo o suficiente. Inclusive, muitos profissionais que eu fui, chegaram pra mim e falaram, Thaís, você não tá fazendo o suficiente. Você não tá treinando direito. Você não tá comendo direito. Julgando, porque são profissionais que não estavam preparados e ainda não estavam familiarizados com o lipedema. Então, assim, ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Mas a gente tem que ter consciência no que a gente fala. Principalmente quando a gente é um profissional da saúde. E aquilo eu comecei a me cobrar de maneira absurda. Eu comecei a fazer restrições absurdas, comecei com pensamentos de dieta, por exemplo, não vou comer carboidrato, porque carboidrato engorda. Eu comecei a fazer loucuras, tomar medicação sem indicação médica, diuréticos fortíssimos. Isso realmente eu fui surtando, porque eu fui me frustrando, era frustração atrás de frustração. Isso afetava seu trabalho também? Afetava o meu trabalho, eu te falo, afetou todas as áreas da minha vida. O lipedema, ele afeta todas as áreas da vida de uma mulher. Então, isso foi me afetando de uma maneira que chegou uma hora em que eu não consegui sustentar. Eu surtei. Então, uma colega acabou me alertando no banheiro da academia, falando, Thaís, você sente isso, aquilo? Eu falei, sinto. Ela, já ouviu falar sobre lipedema? Eu falei, não. Na hora eu dei um Google ali na academia mesmo e eu fui lendo. Sinais, sintomas. Eu falei, gente, eu já me diagnostiquei, né? Eu falei, é isso que eu tenho.
Na mesma semana, já marquei consulta com o vascular, doutor Coraça, e ele me diagnosticou com lipedema. Então, aí eu falo assim, que foi um momento também marcante da minha vida, onde eu simplesmente fiz assim, ó. Graças a Deus, Eu não respirei. era minha falta de Eu comprometimento. respirei e eu chorei, mas foi um choro de me livrei da culpa, porque até então achava que a culpa era minha. E o choro também foi de medo, insegurança. Poxa, eu tenho uma doença crônica que não tem cura. Ela afeta tanto assim o nosso emocional de maneira arrebatadora, mas ela afeta também a minha estética. E isso não é futilidade. Afeta a minha estética, é o meu trabalho. Como eu vou lidar com isso? Sabe? Então, isso eu comecei a ter que trabalhar na minha cabeça. Só que eu já estava numa fase aí em que eu já tinha tido todos os danos colaterais possíveis. Meu Deus. Tanto que eu parei de aparecer tanto em rede social, eu recusava trabalho, eu evitava de sair, eu não colocava short, eu tinha vergonha das minhas pernas, biquíni, praia, eu evitava qualquer desculpa para poder estar. Eu acabei, de tanta restrição, de tantas coisas malucas que eu fazia, eu comecei a comer escondido e comecei a comer em quantidades absurdas, que a gente olha e fala, meu Deus. Compulsão alimentar. Como eu consegui comer tanto isso? E isso começou a se tornar muito frequente. Até que realmente se tornou um problema, só que eu não falava com ninguém. Porque isso me gerava um sentimento de vergonha, sabe? Culpa. Eu comia sabendo que ia me fazer mal. Exatamente. São esses pensamentos que a gente tem. E isso vai nos afundando. E isso nos bloqueia ao ponto de não querer falar para outras pessoas. Nem para a pessoa que você mais confia, porque você tem vergonha. Você fala, não, eu vou conseguir. Eu vou amanhã. Eu dou conta. Eu dou conta. Mas chegou um momento em que aquilo se tornou com uma frequência tão grande que afetou todas as áreas da minha vida, que eu falei, socorro, eu não consigo sozinha, eu preciso de ajuda. Só que isso demorou mais de ano, até eu reconhecer que eu precisava de ajuda. E quando eu falei, eu realmente pedi ajuda, foi um pedido de socorro, um grito, porque eu já não aguentava mais. Eu não tinha alegria de viver, eu só sobrevivia. Eu levantava de manhã, eu não tinha um propósito, eu não conseguia traçar um objetivo. Isso tudo, assim, é uma soma de fatores, né, que ocasionou isso tudo. E até que eu aceitei, eu fui fazer um tratamento, fui com meu psiquiatra, terapeuta, tanto que ele me diagnosticou aí com 4 transtornos psiquiátricos, que hoje em dia as pessoas têm um bloqueio enorme falar sobre transtornos psiquiátricos, falar, não, é doido. Não, não é. Hoje em dia é difícil eu conhecer uma pessoa que não tem ansiedade. Hoje o nosso mundo praticamente nos obriga a sermos pessoas ansiosas. É uma coisa de alta performance, é você produzir 24 horas, que isso te deixa louca. Eu vivo você muito começa a se medir com a régua do outro e isso te adoece. Então eu fui diagnosticada com 4 transtornos. Eu tive ansiedade, depressão, transtorno de compulsão alimentar e fobia social. Eu não conseguia fazer isso que eu tô fazendo com você. Eu conversava 5 minutos com uma pessoa, me dava uma angústia tão grande, eu quero ir embora. Até o momento, eu não entendi o que era fobia social. Eu falava assim, a minha desculpa era o que eu achava, né? Não, eu sou assim, eu gosto de ficar em casa, eu me sinto bem em casa, eu me sinto bem com a minha companhia. Isso faz bem até um certo ponto, mas não até o ponto de você, pelo amor de Deus, eu não quero sair de casa, eu não quero que as pessoas me vejam. Você evita se relacionar com as pessoas. Você não quer uma angústia tão grande que você não consegue. Então, isso precisa ser tratado. Já conheci algumas pessoas que, às vezes, acham que realmente é assim. Eu sei que não é. Eu identifico muitas pessoas assim. Então, você não pode chegar e dar gatilhos também para essas pessoas. Você, principalmente na nutrição, eu tô formando a minha pós agora em comportamento alimentar e coaching nutricional. Eu não posso ficar fazendo perguntas diretas, você tem compulsão alimentar, porque você faz isso e aquilo. Não, é um trabalho muito minucioso. Você não pode dar gatilhos para essas pessoas. Você tem que saber identificar através dos relatos, das entrelinhas, você ter uma escuta muito ativa. Então, assim, e isso acontece com muitas pessoas, muito mais do que a gente imagina. Por isso precisa ser falado. E eu falo muito abertamente isso no meu Instagram,
com as minhas pacientes. Isso precisa deixar de ser um tabu. É verdade. Sabe? E aí eu teve uma época que, né, eu já te acompanhava nas redes sociais, que logo depois você foi fazer um procedimento invasivo que foi a lipo nas pernas, né? Como que você chegou à conclusão, junto com os seus médicos, que você poderia fazer e quais foram os tratamentos que você teve que fazer para chegar a fazer isso? Porque não é simplesmente ir lá e fazer, né? Recentemente teve até um episódio como uma moça que o pessoal, poxa, super julgou, né? A moça, eu não conheço, né? Que parece que ela fez uma lipo no joelho e teve, eu acho que parada respiratória, acabou morrendo e tudo mais. E eu lembro que quando eu vi essa reportagem, na hora eu mandei pra você, porque eu lembro que você tinha feito uma cirurgia e depois o pessoal ficou falando, porque ela tinha lipedema, que isso, aquilo outro. A gente não sabe, eu, pelo menos, não sei de fato o que aconteceu, mas eu sei que você fez uma cirurgia de lipoaspiração nas pernas. Isso. Como que foi isso? Então, primeiro de tudo, né, a questão dela, né, dessa modelo, eu falo que julgar nesse sentido é covardia, é muita covardia. Mesmo se ela não tivesse lipedema e fosse por estética, não cabe ninguém a julgá-la, sabe? Isso é covardia, principalmente depois da fatalidade que aconteceu. Isso é de uma ignorância absurda ao meu ponto de vista. Sim, assim, quero expressar os meus sentimentos familiares, né, Com namorado, certeza. pessoas que a gente tem amigos em comuns que conhecem a família, e foi uma coisa que tocou, pelo menos muito pra mim, e na hora me veio você à cabeça, pra mim também. Porque eu falei assim, Thaís, eu acho que é um assunto que a gente precisa aproveitar esse momento e falar e você contar também um pouco do que foi para você a chegar a essa atitude de fazer esse procedimento invasivo. Então, o lipedema ele começou a me prejudicar tanto no sentido emocional, né, psicológico, que isso me afetava muito. Eu te falo, também foi por estética, com certeza, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque por isso que eu falo, as pessoas ligam muito a estética à futilidade, mas não é isso. Isso influencia muita coisa. A autoestima, a maneira como você se enxerga, a sua autoconfiança, e isso influencia em tudo. Então, assim, foi uma soma de fatores que eu decidi até fazer a cirurgia. Porque hoje em dia não existe nenhum tratamento estético, nenhum estudo que comprove algum tratamento estético que elimine ou reduza a gordura do lipedema, tá? Não existe estudo que comprove isso. O que existem são estudos que mostram que muitas pessoas têm resultados positivos, por exemplo, um pós-cirúrgico com alguns tratamentos estéticos para poder melhorar aí a flacidez, o aspecto da pele, enfim. Sim. Mas a única solução para a retirada da gordura do lipedema é através da lipoaspiração. Uma lipoaspiração totalmente voltada para o lipedema. O profissional tem que conhecer sobre como o lipedema funciona, porque não é uma gordura comum, né? Uma doença ali no tecido adiposo, na parte subcutânea da pele. Então, é uma gordura fibrótica. Então, existe, assim, uma série de... Tem que fazer um tratamento de pré-operatório, Exato. tem que fazer toda uma alimentação. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas sempre buscam o quê? Os atalhos. Eu quero fazer cirurgia, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a gente sempre fala, a cirurgia, a lipoaspiração, ela é a cereja do bolo. É aquilo, a cerejinha do bolo. Você tem que entender que o seu corpo, ele precisa de processos. Ele não pode ser ansioso da maneira que você quer. Você tem que respeitá-lo. Então, você precisa fazer um tratamento conservador. Que tratamento conservador é esse? Alimentação, atividade física, drenagem linfática, muitas vezes meios de compressão, isso depende de cada caso. Então, assim, você precisa, literalmente, você tem que ter a consciência de que você tem uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e controle. E você consegue diminuir sintomas e várias outras coisas. Você consegue melhorar muito.
Mas antes de uma cirurgia, você deitar numa mesa de cirurgia e se colocar em um procedimento extremamente invasivo, mas que assim... Sem fazer o dever de casa. Sem fazer o básico dever de casa, isso não funciona. Porque você vai sair da cirurgia, se você não mudou o seu estilo de vida, o teu padrão alimentar, não entendeu o quanto a alimentação é um pilar básico e um dos mais importantes, não adianta, porque você vai prejudicar a tua saúde. Você precisa desinflamar o seu corpo. Você precisa entender que tem certos alimentos, entender e identificar certos alimentos que são gatilhos inflamatórios para você. Você tem que entender que a sua realidade é outra. Então não adianta essa de, mas eu não vou poder comer nada, começar a se vitimizar. O lipedema não é culpa sua, mas a responsabilidade dele é. E não tem para onde correr. Ou você aceita e escolha fazer as melhores escolhas para você viver uma vida, uma melhor qualidade de vida, ou senão você vai se afundar num buraco da frustração, onde você vai enfiar pela sua goela o discurso do amor próprio, me amo do jeito que eu sou, e vai se olhar na frente do espelho e vai se enxergar de uma maneira totalmente distorcida. Você não vai sentir o amor próprio, você vai falar o amor próprio. Mas sentir é algo totalmente diferente. Que muitas vezes essa positividade tóxica que a gente vê nas redes sociais, em falas, discursos de amor próprio, isso adoece as pessoas. Porque tenta convencê-las de que não, tem que se amar ali perfeitamente do jeito que você é. Você tem que se amar sim, mas da maneira em que você esteja bem, esteja saudável, esteja se olhando na frente do espelho, feliz. Esteja com uma autoestima, autoconfiança, coloque um short, goste do que vê. Então, muitas pessoas se acomodam nesse discurso. E o que inflama na alimentação, que é inimigo número 1 aí do lipedema? Então, a gente fala assim que existem uns alimentos que são os principais, assim, que logo de cara a gente fala, vamos cortar, vamos evitar. Por exemplo, açúcar, glúten, álcool, carboidratos refinados, como a farinha de trigo, pão, massa, né? Então, assim, são alimentos que a gente já tenta evitar ao máximo, cortar logo de cara, porque são alimentos que, comprovadamente, já se mostram com um potencial inflamatório elevadíssimo. Então, por exemplo, o leite, os lácteos, para muitas pessoas, o leite e os derivados, eles são inflamatórios, mas não adianta generalizar. Eu não sou uma pessoa que generalizo. Eu tenho pacientes que têm lipedema e que não inflamam com lácteos. Então, é errado você afirmar o leite é inflamatório. Calma, o ser humano ele é singular. O que deve ser respeitado em pacientes com lipedema ou qualquer outro paciente é a individualidade de cada um. Sim. Existem chaves inflamatórias de alimentos que a gente nem imagina. Eu tenho pacientes que inflamam com abacaxi, ervilha, alface. Então, assim, são alimentos que você não imagina, mas que são aí possíveis gatilhos inflamatórios que a gente já identificou. Entendi. Só que isso é um trabalho, assim, de percepção, de autoconhecimento, que gera paciência, dedicação, resiliência. Você tem que aprender a conhecer o seu corpo. Recentemente você começou a fazer um atendimento lá em São Paulo, né? Você vai toda sexta-feira para o Instituto Nacional? Instituto Lipedema Brasil. Instituto Lipedema Brasil. E eu achei muito interessante e eu queria que você contasse pra gente, porque ela atende lá no Instituto Face como nutricionista, mas ela atende toda a gama nutricional, desde uma pessoa que quer ganhar massa, perder, e tem a especialidade dela que é de lipedema, e mais ela conseguiu trazer no seu currículo eu achei muito legal, porque é tão gostoso quando a gente fala de algo que nós temos propriedade, né? Exato. Inclusive que a gente já passou por isso. Então, quando você senta com uma pessoa que ela tem lipedema, eu acho que a pessoa ela se sente confortável duas vezes, né? Primeiro, para ela tirar a culpa de que ela tá daquele jeito por falta de só disciplina dela, não é? Tem um fator biológico ali. E também porque
você é uma pessoa que passou por isso. E a pessoa olha pra você e ela fala assim, eu quero esse corpo, eu quero fazer o que você faz, o que você come. E a gente, conta pra gente como que foi esse convite lá. E justamente quando eu falei sobre a história da questão da palestra, né, que eu dei e tudo mais, a partir de lá eu já conhecia o trabalho do Dr. Fábio Kamamoto, um dos principais cirurgiões de lipedema do Brasil, referência mundial hoje. O Instituto Lipedema Brasil, ele é referência mundial. Então, foi a partir dessa palestra que ele pôde conhecer o meu trabalho e a equipe dele, né? Então, chegou no final dessa palestra, o Matheus, que faz parte da equipe dele, chegou para mim e me convidou para uma reunião para a gente poder conversar de futuros projetos, talvez que possamos fazer juntos. E aí, nós marcamos uma reunião em São Paulo, né? Eu fui para São Paulo para essa reunião e até então a intenção não era de eu começar a atender em São Paulo. Só que assim, o lipedema, eu te falo, né? Hoje eu entendo por que eu passei, por que Deus permitiu eu passar por todos esses processos do lipedema, eu ter realmente chegado no fundo do poço do lipedema, que muitas vezes eu perguntava por que eu. Hoje eu entendo por quê. Hoje eu tenho um propósito dentro da nutrição. Hoje eu tenho um propósito muito forte em cuidar dessas mulheres. Então ele me fez passar por todos esses processos, por chegar ao fundo do poço para eu realmente entender na pele o que essas mulheres sentem. E hoje eu entendo. Então, eles me chamaram para essa reunião para conversar sobre trabalhos futuros. E a gente conversou e tudo mais sobre isso. E do nada, pra mim, do nada, na minha cabeça, eu não tinha planejado nada. Me veio assim porque eu me senti tão bem ali. E sabe quando você se sente em casa? Sim. Fala, gente, eu tenho que estar aqui. Me veio uma coisa tão assim na minha cabeça. E eu já estava muito nesse processo de empoderamento, de mostrar sempre o meu ponto de vista, de não ter medo, de ousar, de falar, de querer mostrar que eu realmente sou capaz. Me deu um insight, assim, na hora que o Dr. Fábio tava né, na reunião, Sim. junto com os outros profissionais. Aí eu falei, então, Dr. Fábio, eu tenho uma proposta para te fazer. Já foi bem ousada, né? Na corajosa. hora. Tenho uma proposta para te fazer. O que você acha de eu começar a atender no núcleo clínico aqui do Instituto? Aí ele olhou assim, eu falei, porque eu tenho disponibilidade de vir a São Paulo. Aí ele olhou assim, ele estendeu a mão, nunca vou esquecer essa cena. Ele estendeu a mão assim, bem-vindo à equipe. Ele falou. Legal. Exato. Aí ele falou depois, vamos conversar com a galera e tudo mais. Mas foi assim, mas foi algo que na hora até assustei. Eu falei, nossa senhora, foi assim? Não, gente, é muito interessante, assim. Eu acho a sua história fantástica em vários aspectos. Vai servir de exemplo para muita gente que está acompanhando a gente aqui. E, assim, um crescimento que eu venho percebendo ao longo desses 7 meses que a gente está ali trabalhando juntos é que hoje você tem uma agenda muito lotada aqui e você faz muito atendimento online, né? Tem atendimento online e, gente, eu lembro que logo quando o primeiro dia que a Thaís esteve lá no Instituto, eu falei, eita, vamos aí começar a fazer esse trabalho, né, devagarzinho e tal. Quando foi, acho que mês passado, um mês retrasado, não lembro, que eu fui olhar ali a quantidade de atendimentos dela, eu acho que tinha mais de, sei lá, 30, 40 atendimentos, era bem extenso. Aí eu olhei assim, aí eu mexi no sistema de novo, e eu achei muito legal, porque as pessoas vêm confiando no seu trabalho. O Pode Harmonizar, a gente falando sobre essa questão da estética, a gente vem trazendo esse bem-estar para você, às vezes, aí de casa. Quando uma pessoa tem todos esses sintomas que você disse aí relacionados ao lipedema, e às vezes a pessoa está aí nos acompanhando e não imaginava isso, eu acho muito interessante você marcar uma consulta com a nossa Thaís Guiço, nossa nutricionista Thaís Guiço, para conhecer, né, o seu trabalho. A gente fazer uma avaliação, né, porque a gente identificando, talvez, sendo lipedema, a gente já encaminha também para um vascular,
para realmente, de fato, ele dar o diagnóstico, né? Que hoje, como é CID, quem dá diagnóstico é médico, mas a gente faz a avaliação clínica e a gente, assim, identificando, a gente já começa a partir dali o tratamento, né? Uhum. Muito legal. Então, aproveitando, eu gostaria que você falasse aí para os nossos telespectadores o que você pensa para 2024, quais são os seus planos profissionais, suas metas. Conta aí um pouquinho pra gente. Gente, eu falo assim que 2024 acho que vai ser pequeno para tudo que eu quero fazer. Mas eu tô me organizando para. Eu falo, a gente também tem que pisar um pouquinho no freio, porque senão a gente começa a empolgar e vai e faz. Mas eu quero me dedicar bastante aos atendimentos, ao cuidado com essas mulheres. Tem alguns projetos que a gente está aí para fazer online, para a gente conseguir aí abraçar mais mulheres, mais pessoas. Então, a gente está bem focado nesse cuidado, nesse tratamento. E também assim, né? A gente nunca para de estar ali estudando, indo, congresso, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Eventos onde a gente vai participar também, vai palestrar. Então, assim, existem uma gama de projetos que estão aí na folhinha. 2024 tá cheio, então. Tá cheio. Graças a Deus. Graças a Deus. 2024. E nós estamos aí no alto verão. Alto verão. O que você fala aí pra essa galera, essa mulherada aí, alto verão, que tá querendo aí nos 42 do segundo tempo, dar aquela enxugada, que é o que mais chega lá no consultório. Socorro. Nutri, me salva. O que a gente pode passar aí pra essas pessoas aí pra fazer uma varinha de condão aí? Primeiro de tudo, o milagre não existe. Vamos trabalhar com expectativa e realidade, que eu acho muito eu sou a rainha do milagre. Eu gosto sempre de ajustar a expectativa e realidade. Se você tá aí comendo errado desde sempre, desde agosto, e quer aí em um mês tá seca, eu sinto lhe informar. Não vai acontecer. Vai rolar. Não existe milagre. E não inventa de cair nesse atalho, nessa furada do nossa senhora, agora sim eu vou parar de comer carboidrato, eu vou fazer jejum, Ozempic, isso e aquilo. Uma coisa só eu tenho para dizer para você. Você pode ter um resultadozinho a curto prazo, mas se prepara para o teu rebote a médio e longo prazo, porque ele vai ser muito pior do que você estava antes. Então, atalho não é resposta. Porque eu falo, a pessoa vai se afundando, acaba com a saúde, e se do nada ela vai se ver no fundo do poço, onde ela fala, socorro, como é que eu saio daqui? Então, isso é muito importante a gente ter consciência. Por favor, e você que está nos assistindo, às vezes não cabe a você essa questão que a gente abordou, a questão do lipedema aqui. Mande para aquela pessoa que você desconfie dentro dos sintomas que a Thaís Guiço aqui, nossa nutricionista, falou. Mande para ela assistir o nosso Pode Harmonizar, esse podcast relacionado a bem-estar. Eu quero mais uma vez agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer você, Thaís, por dividir esse conteúdo e essa história linda, que realmente, de fato, a gente tá ali convivendo todos os dias, mas você é bem, como posso dizer, não é que você é tímida, mas você tenta ser mais profissional possível, e é muito legal a gente conhecer esse seu lado humano. O nosso Pode Harmonizar é justamente para trazer isso para as pessoas lá fora, a oportunidade de você estar conhecendo a gente num olhar e num formato diferente. E é incrível sua história, você está começando a sua história agora, e mesmo você já começando, você está fazendo uma história muito bonita. Obrigada. Saiba que você é uma pessoa que inspira muitas mulheres. Eu digo isso por mim, por estar convivendo com você. E o fato, igual você falou assim, Débora, não sou só estereótipo. Eu sou muito mais além. Saiba que você consegue transmitir isso de fato. E aqui esse Pode Harmonizar foi um pontapé para quem às vezes olhava para a Thaís aí, nutricionista, e achava que ela não tem essa competência. Gente, ela é muito inteligente. Ela tem uma bagagem absurda.
ela tem um conhecimento, um cuidado, é um carinho com as pacientes lá no instituto, que eu falo, eu tiro o chapéu, porque você faz com muito amor, você é inspiração. Até o Vitor Cupertino, que trabalha lá com a gente, ele estuda nutrição, e a galera que estuda com ele nutrição também lá na Multivix é apaixonada pelo seu trabalho, assim, você tem muitos fãs. Engraçado que às vezes a gente não sabe disso, né? A gente não imagina, mas acontece isso comigo, assim, às vezes no meu Instagram vem uma pessoa e fala, poxa, Débora, eu acho muito legal o seu trabalho, o jeito como você faz, a gente olha essas mensagens, a gente fica muito feliz. É muito gratificante. Então eu sempre tento também mandar uma mensagem para alguém ou falar alguma coisa para alguém que vá mudar a vida dela, porque as pessoas para criticar tem um monte. Você quer ver, você escreve um negócio, às vezes, no Instagram, se digita uma palavra errada, ou alguma coisa errada, 1.001 pessoas para poder te cuidar. Nossa, você escreveu, tá faltando um M, não sei o quê. Mas ninguém fala assim, Débora, que conteúdo legal, nossa, parabéns. Gente, vamos elogiar. Eu falo que tudo que a gente joga pro universo, eu falo que até mais do que a gente jogou. Porque a gente aquilo só transborda aquilo que a gente tem dentro, né? É verdade. Então, se você tá aí, perdão a palavra, vomitando lixo pela boca, começa a pensar o que você tem dentro de você. Pra você tá fazendo isso. Às vezes, sabe? Assim, ingratidão, pessoas que às vezes, quando a gente trabalha numa comunidade, que são várias pessoas, às vezes eu posso, né, a gente ali no Instituto tem vários profissionais que trabalham com a gente, às vezes vai acontecer alguma situação que vai fazer divergências de pensamentos, mas não quer dizer que você é certo ou eu sou errado. Existem ali duas pessoas profissionais que são respeitados e que juntos a gente consegue chegar e conversar e falar. É o mal, às vezes, do ser humano, né? Aquela batalha de egos, as pessoas têm que entender que opiniões diferentes vão existir sempre. O ser humano é diferente. Todo mundo pensa diferente um do outro. Mas isso não quer dizer que a sua opinião é certa ou errada e vice-versa. O importante, sim, você pode não concordar com a opinião do outro, mas o mínimo que você tem que fazer é respeitar. Exatamente. E você é uma pessoa, eu rasgo seda, gente, quando eu admiro de verdade, porque gosto. Thaís, uma excelente pessoa, então, mais uma vez, muito obrigada. Queria saber se você quer deixar algum recado aí para alguém, alguma coisa para 2024, uma mensagem, se sente à vontade aí para poder falar aí o que você quiser. E você, que é algum profissional da área da saúde, que você quer ser entrevistado por mim ou pelo Dr. Ricardo, que você quer falar do seu trabalho, que você faz alguma coisa bem diferente, que você precisa que o mundo conheça o seu trabalho, entre em contato com a gente, mostra pra gente o que você sabe fazer, vamos conversar e vamos trazer aqui pro Pode Harmonizar o que você faz. O mundo precisa saber o que você faz. Não basta ser bom, você precisa provar que você é bom. Então, quando você prova que você é bom, você vem aqui nas redes sociais e faz igual a Thaís fez, gente. Largou aí o medo de se posicionar, o medo de se autoafirmar com o que as pessoas estavam falando e vem aqui e se posicione. Então, deixar o meu recado aqui. E Thaís, por favor, se sinta à vontade de mandar um recado aí pra galera. Na verdade, o que eu quero desejar é que 2024 seja um ano divisor de águas na vida de vocês, porque isso é muito importante. Desejo que você não tenha medo de dar aquele passo que você sempre quer dar, de sair da tua zona de conforto, porque você só vai viver o seu incrível a partir do momento em que você sair da sua zona de conforto. Então, tenha coragem de dar esse passo, que esse 2024 seja um ano incrível e que você possa, além de tudo, transbordar na vida das pessoas, transbordar algo bom, transbordar aquilo de bom que você tem dentro. Todo mundo tem algo a aprender, todo mundo tem algo a ensinar. Então, transborde aquilo que você tem de bom dentro de você. As pessoas precisam disso. Então, eu quero deixar aqui também você que é de outra área, você quer falar, inclusive, até meu maquiador esses dias veio conversar comigo falando que ele quer montar alguma coisa relacionada a isso. O espaço
BHD, falei certo, né, gente? O espaço BHD é um espaço, BHD Comunicação é um espaço onde você pode estar alugando essa sala para você montar o seu podcast, você arrasar, falando pro mundo o que você sabe fazer, o que você tem de melhor, o que você pode dividir. Valeu! Gente, ó, ativa o sininho, faz o joinha aí no YouTube e dá aquela moral pra gente aí, que isso aí é, ó... Coraçãozinho, Débora, coraçãozinho. Dorameira, ó. Valeu.